Já estou nos 4 ou 5 vídeos que eu gravo e sempre eu estou falando um pouco da minha história, né? E nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre pessoas que não têm honestidade, né? Pessoas que vivem tirando proveito de outras pessoas por não conhecer, por não entender, né? Então, de cada coisa eu tô falando um pouco, vou falar um pouquinho de exemplos, né? Eu já estou aqui com a palavra de Deus em mãos, né? E eu orei a Deus pelas nossas vidas, pela vida de vocês também, que for ouvir esse vídeo. Cada coisa palavras que eu falo aqui, que vocês prestem atenção. Porque todos, né, conhecem a Deus e muitos falam que ama a Deus. Para começar, eu falo para vocês um versículo que Deus deixa bem claro na tua palavra, que se me ama, guarda o quê? Os meus mandamentos. João 14:15. Se me ama, guarda os meus mandamentos. Muita gente fala que ama a Deus, que conhece a Deus. Quando você fala da palavra de Deus para ele, que você convida, faz um convite, ele fala que eu conheço a Deus. Mas João 14:15, se me ama, guarda os meus mandamentos, faça a minha vontade, faça o que é certo, respeite as pessoas, sem tirar proveito. Amém? Eu tenho 46 anos e nessa vida eu já vi de tudo, muitas coisas. E é porque eu só tenho 46 anos. Já falei em alguns vídeos que eu comecei a trabalhar, já falei a minha história toda. Com 8 anos de idade, sofrimento, perdi minha mãe, tinha uns 2 anos de idade. Foi sofrimento, não estudei, muito pouco, não aprendi nada também. Não tinha como eu continuar nos estudos porque trabalhava muito, era muito sofrimento. E às vezes faltava incentivamento, que não tinha pessoas para incentivar. Às vezes meu pai dizia, se vocês não quiserem estudar, é problema de vocês, porque estudo é uma coisa que a gente morre e não deixa para ninguém. Meu pai cansava de falar isso. Mas não foi por isso. É porque a vida, às vezes, na época, não deu oportunidade pra gente, que era sofrimento demais. Não tinha como. Hoje eu me arrependo. Mas eu digo uma coisa para você hoje. Nem por isso eu deixei de batalhar e de correr atrás, mesmo sem a leitura. Mesmo assim eu não quis me revoltar com isso, viver amargurado, triste. O que eu ganho com isso? Maltratar as pessoas por causa disso. Eu trabalhei na área de construção civil, trabalho até hoje. 21 anos, 22 anos por aí. E trabalho até hoje, para mim. Mas hoje eu estou numa firma, estou fechado num trabalho que quase 5 anos. E eu falo para vocês, durante esse tempo que eu trabalhei na área de construção civil, eu já vi muito falta de pessoas com falta de caráter, falta de honestidade na parte da construção. Pessoas que pega trabalho, pega serviço e às vezes tira proveito por a pessoa não conhecer. Meu irmão, vou falar uma coisa para você, para todos vocês que trabalham na área de construção civil. Pode não ser o seu caso, mas seja honesto
com as pessoas. Seja honesto com quem está te pagando para você fazer aquele trabalho. Seja fiel. Tenha respeito pelaquela pessoa, pelo serviço que você está fazendo para aquela pessoa. Eu vou citar um serviço que eu fui fazer, porque pensa num homem que já arrumou, que já consertou serviço mal feito, que outros profissionais, que diz que entende e que diz que sabe fazer, e que no dia que ele pega o serviço, ele fala para a pessoa que vai fazer o serviço bem feito. Meu irmão, assim como você soa para fazer aquele serviço, quem vai te pagar também soa. Não se esqueça disso. Eu estou falando isso porque eu só quero o seu bem, porque Deus vê todas as injustiças, vê tudo que a gente faz de bom e de mal. Eu fui fazer um serviço na casa da senhora, serviços que profissional foi fazer. Uma senhora de 60 anos. Quando eu falo em alguns vídeos que eu já gravei, que eu falo, que eu toco no nome de criança, de idoso, de pessoas que vivem na ruína, que não tem um teto para morar, pessoas que não têm uma cama para dormir, pessoas que não têm um almoço meio-dia, que não tem uma janta à noite, que não tem um café da manhã. Quando cita no nome dessas pessoas, meu irmão, não é fácil para mim. Não é fácil para mim, porque eu já passei por isso. Eu fui à casa daquela senhora, ela me chamou para me dar uma olhada. Algumas pessoas falou para ela que eu tinha trabalhado muito tempo, quase 23 anos na área de construção civil. Então uma pessoa lá falou para ela que eu conhecia uma pessoa que se diz que era profissional, foi fazer um serviço para ela. Ela ensinou, ela falou, olha, eu não entendo, meus netos não entendem. Os filhos não moravam próximo. A pessoa falou que ia fazer bem feito, entendia. Ela, como ela não entendia, eles iam fazer do jeito que era para fazer. Ia ficar perfeito. Ele fez o serviço dela. Colocou as coisas tudo errado. Tudo dando problema. Eu não vou nem citar o que foi que deu problema, porque foi muitas coisas. Tudo estava errado. E ela estava falando, meu filho, uma pessoa me falou que você entende. E eu quero que você me fala por que que a água está entrando para dentro da minha casa. Por que que as águas estão tudo voltando nas encanação, pelos canos, está tudo voltando. Aí eu falei, mas como assim? E ela foi me explicar. Tinha botado uma pessoa, um pedreiro para fazer. E ele dizendo que ela falou para ele que não conhecia. Os netos dela também, dois não conhecia. Os filhos moravam próximo a ela. E ela precisava fazer aquele serviço. Eles fizeram uma porcaria. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. A gente não tira proveito de ninguém. Nem daquele que tem e nem daquele que não tem. Pensa só. Dê valor à sua profissão. Dê valor ao seu nome. Se você vai fazer um serviço para alguém,
Se você vê que o serviço, se a pessoa só paga aquilo, você não faz, você não é obrigado. Agora, se você aceitar, faça bem feito, seja homem. Para de enganar as pessoas, para de enganar os outros. Eu entendo dessa área, meu irmão. Eu entendo dessa área. Seja lá quem for. Às vezes eu estou falando para pessoas que já passaram por isso. Às vezes a pessoa pode estar passando por isso, ter passado por essa situação. Que eu sei que tem muita gente honesto, mas tem muitas pessoas que eles não sabem o que é honestidade. Essa senhora chorava quando eu falei para ela que ela ia gastar. Eu fiz o orçamento para ela consertar o trabalho dela. Uma senhora com mais de 60, com mais 70 e poucos anos. Aliás, 70 e poucos anos. Como que você tem coragem, meu irmão, de ir na casa de uma senhora, 70 e tantos anos, quase 80 anos? Você pega o serviço dela para fazer, ou que seja de outra pessoa, e tem a capacidade de tu fazer isso. Meu irmão, você está acabando. Você está acabando com a alegria daquela senhora. E sem falar que você não está sendo honesto. Você sabe que quando a gente faz um serviço bem feito, quem leva a boa fama, quem ganha elogios, não é quem pagou não é o dono do serviço não, é você que fez. Só tem uma coisa também, uma diferença. Se você não for honesto, fizer uma porcaria, o seu nome, meu irmão, não vai ser elogiado não, vai ser criticado. Não só por quem passou pelo problema, nem só quem ficou com prejuízo, porque Deus está vendo. Aí você fala, Deus vai me ajudar, que eu vou fazer o serviço da senhora bem feito. Deus vai me ajudar que vai dar tudo certo. Deus vai me ajudar que com tantos dias eu termino. Meu irmão, se realmente você ama a Deus, guarda os mandamentos de Deus. Se você ama realmente a Deus, guarda os mandamentos de Deus. Mas primeiro, meu irmão, seja honesto. Aquela senhora estava muito triste. Eu fui lá. Quando chove, a água volta todinha. Molha tudo. Entra para dentro da casa dela. Eu quero falar uma coisa para você. Você da área de construção civil, você que entende. Não aproveita porque você sabe. Não aproveita de quem não sabe, não. Porque isso pode acontecer com você. Porque a vontade que você tem de ganhar, você pode perder que você tem. Porque Deus é fiel, meu irmão. Isso eu te digo, Deus é fiel. O que foi que eu fiz? A pessoa me levou até ela. Falei para ela, a senhora vai gastar tantos e tanto aqui, só tem que fazer assim, e assim, e assim. Aquela senhora falou para mim, você não pode fazer, você tem como você fazer. Eu falei, eu não tenho como fazer, que eu não tenho tempo, estou muito ocupado. E ela pediu até pelo amor de Deus, porque eu falei para ela como que deveria ser feito ali para acabar com o problema, para consertar o problema. Aí eu fico pensando, como que vocês têm coragem? Pessoas que conhecem, pessoas adultas que têm família, têm mulher, têm mãe, têm pai. Meu irmão, tenha caráter. Tenha caráter. Não faça isso com as pessoas.
Eu peguei outro serviço de uma mulher para fazer. O cara fez uma porcaria e falou para ela que o serviço dela tinha, que o serviço dela estava bem feito, tinha sido caprichado. Agora eu te digo uma coisa, que profissionais são esses que não dá garantia no seu trabalho? Querem ganhar o dinheiro da pessoa, quer chegar lá, dar o preço e fazer porcaria. Para com isso, meu irmão, para com isso, seja honesto. Cumpre aquilo que tem que ser cumprido, cumpra. Chega de passar os pés nas pessoas, chega de dar cano nas pessoas, chega de enrolar as pessoas. Deus, Deus, meu irmão, não está satisfeito com isso. Deus te dá a saúde, Deus te dá a oportunidade, Deus te dá o trabalho e você não dá valor. Para com isso. E aí você fala, usa o nome de Deus falando que se Deus me ajudar, com tanto dia eu vou terminar, vou ganhar este dinheiro mole mole. Ainda coloca o nome de Deus na frente. João 14,15, se me ama, guarda os meus mandamentos. Você está fazendo isso, meu irmão? Será que está fazendo esse tipo de coisa com as pessoas que não, por não conhecer, por não entender? Talvez aquela pessoa te procurou para fazer porque alguém deve ter indicado para ela, fulano sabe fazer. Talvez ela te procurou porque alguém indicou a ela, falou para ela que você era honesto. Mas não. Pessoa de 70, quase 80 anos. Não faça isso, meu irmão, porque Deus é justo e fiel. Eu já fiz muito trabalho e a maioria consertando, quebrando coisas que profissional já tinha feito e garantia dizendo que estava perfeito, bem feito. E as pessoas se decepcionavam por causa daquilo ali, a pessoa se revoltava. Mas eu te digo, meu irmão, eu só quero o seu bem. Ora a Deus, busca a Deus de verdade. Se você ama a Deus, guarda o mandamento do Senhor. Amém? Mas para com isso. Eu fui na lotérica de um banco. Aliás, perdão, eu fui na lotérica para resolver algumas coisas. Quando eu chego naquela fila, demorou tempo aquela fila passar. Quando eu chego, acabo de chegar enquanto ouvi uma cena triste. Um senhor foi pedir, estava fazendo lá, não sei o que era um jogo, não sei o que foi. Não, eu sei que eu ouvi o que ela falou para ele muitas vezes. Ele perguntando àquela moça sobre como era que fazia aquilo ali. E essa moça que trabalha lá, que trabalhava neste local, não deu a mínima para aquele senhor. Nenhuma informação.
A pessoa tem direito de ouvir, de ser informado. Você pede uma informação a uma pessoa, a pessoa nem uma boa informação, ela não sabe te dar. Saber sabe, é porque ela não dá ouvido, não quer mais passar informação. E eu fiquei olhando para aquilo ali, que aquele senhor perguntou àquela moça lá como era que ele fazia aquele jogo, era quantos números. E ela falou, não tenho tempo para isso não, pergunta alguém aí fora. Se o senhor quiser saber, procura alguém aí fora.